Fala, família promessista! Estamos de volta nesse podcast, 1 ano de podcast, olha aí, ó, 1 ano, gente, de conteúdo toda sexta-feira e você aqui com a gente. Eu sei que nós temos aqueles assíduos, né, que toda sexta-feira estão com a gente ao vivo, né, no lançamento do episódio, e eu agradeço pela participação de cada um de vocês, sou muito grato a Deus, é uma bênção ter vocês aqui com a gente nesse 1 ano. Muitos testemunhos, muitas vidas, muitas histórias, muita mensagem edificante. Com toda certeza, eu tenho plena certeza de que tem sido uma bênção para a sua vida esse programa, né, esse podcast. E eu quero que você continue sendo abençoado. E para isso você precisa compartilhar, curtir, né? Comentar, deixar o seu comentário, né? É extremamente importante, é muito importante para a gente o seu retorno, né? O seu feedback dizendo para a gente, né? Poder melhorar um tema, uma sugestão, né? Sobre tema. É muito legal, é muito importante ter vocês aqui com a gente. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Isso só comprova aqui que o que estamos fazendo é para glorificar o nome do Senhor e também é um benefício para a igreja do Senhor. E hoje, né, nós estamos aqui com o pastor Cláudio Duarte. Fala aí, Cláudio. E aí, tudo bem? Na paz? Vamos falar sobre discipulado hoje, né? Discipulado é um tema muito interessante porque é a base do cristianismo, né? Jesus começa seu ministério formando ali os seus discípulos. Por isso que nós estamos aqui, né? Porque veio de lá do princípio até agora, né? Discípulo gera um discípulo. Discípulo gera discípulo. E a gente pode começar a falar assim, seguindo um roteiro aqui, mais ou menos, que a gente botou aqui, de como a gente vai trabalhar no assunto discipulado. Porque o discipulado, ele acontece na igreja há muito tempo. Uhum. Mas, será que esse discipulado está acontecendo de maneira consciente? Não é? Será que está? Então, às vezes, não. Mas ele está acontecendo. Será que é um discipulado ou é apenas uma continuação, uma continuidade? Pode ser uma continuidade. Porque o discipulado, ele é realmente alguma coisa consciente, né? Uhum. Intencional. Ele precisa ser intencional. Ele precisa ser intencional, senão ele vai acontecer. Mas se não for intencional, não é eficaz. Não é muito eficaz. Você fica meio amador, né? Mas não tão amador porque o cara não sabe o que está fazendo. Ele está fazendo porque ele aprendeu assim, aí ele está fazendo, ele só está repetindo, né? E tem o Espírito Santo que ajuda a gente, né? Que ele não vai deixar de trabalhar na vida da gente. Mas quando a gente faz isso de maneira intencional, a gente consegue ampliar. Um dos desafios da igreja, na verdade, nessa questão, é a continuidade. Você tem, por exemplo, aquilo que mais afeta a igreja, que é visível, né? Em afetar a igreja, é você, um professor de uma escola bíblica, é você ter um músico, uma pessoa que canta, né? Da equipe de louvor, você tem um tecladista. E aí sei lá, acontece uma situação na vida dele, ele tem que ir para outro estado, outra cidade. A igreja fica... E a igreja fica sem, né? Então, por isso que eu digo que é visível, né? Porque aí a igreja sente falta, né? E aí, se não tem um discipulado, né? Em todas as áreas. Não há uma continuidade. Não há. E acontece muito. E a igreja tem que retomar no caso desse tecladista, né? No caso desse tecladista, ele vai ter que botar alguém para aprender, para começar tudo, até que ele chegue no mesmo nível que estava o outro quando saiu, né? A igreja sofre muito com isso. Porque até a saída de um pastor. Porque a saída de um pastor, ela pode... Se uma igreja tem uma estrutura, ela vai ficar bem. Mas se ela não tem, ela se perde ali. A gente vê isso aí acontecendo em Juízes, né? No livro de Juízes. Josué foi até ali, aí vem Otiniel, e daqui a pouco o povo se perde de novo, porque a Bíblia vai dizer que... Vou até pregar sobre isso hoje. Né? A Bíblia vai dizer que eles faziam conforme a sua própria vontade. Isso aí é danoso, é perigoso, né? O discipulado, ele começa lá... Vou pegar um versículo aqui, que eu considero aqui o início, né? Jesus está falando com o pessoal, né? Ali com os discípulos, está dando as últimas instruções e ele vai subir. Aí em Mateus 28, a gente conhece bem esse versículo 19, né?
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos dividir um pouquinho aqui? Por exemplo, portanto, vão e façam. É uma ordem. Uhum. É claro que é uma ordem, não é opcional. A gente pega... Engraçado que a gente pega isso como a última coisa, mas ela é a primeira. Né? Então, Deus deu uma ordem. Vão e façam. Batizando, né? Aí já está no momento de conversão, batizado, né? Mas tem a segunda parte, ensinando. Uhum. Então, implica também numa prática. Certo. Ensinando o quê? A obedecer o quê? Eles dizem o que é para obedecer. Tudo aquilo que eu ensinei vocês. Olha o discipulado aí. Uhum. Então, Jesus passou ali, eu gosto de falar, com 3 anos de seminário, né? Uhum. Com 12. Veja, Jesus tinha vários seguidores. Uhum. A gente vai ver 70, a gente vai ver 120, a gente Uhum. vai ver... Mas 12 eram aqueles que estavam sendo realmente discipulados para poder inaugurar a igreja dele. Mesmo que tivessem outros aprendendo ali junto. Tinha muito, né? Os Mas 12 era o foco. Era o foco. Era o foco principal. Os outros pegavam a bênção ali, mas o foco de Jesus era ensinar os 12, né? Ele ensinava a multidão, mas tinha sempre um ensinamento particular para os 12. Aí depois ele diz assim, ensinando a obedecer, né? E tem uma promessa. Eu vou estar com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa promessa que garante da continuidade da igreja. Né? Ele está dizendo assim, vocês vão, mas vocês não vão sozinhos. Então, estou com vocês. Então, ele começa aqui, o nascimento dele é aqui. A gente começa pensando assim, Jesus deu uma ordem, essa ordem precisa ser cumprida e ele deu a forma, que é você... vai ensinar o quê? O que a gente vai passar por discípulo? Aquilo que vocês aprenderam de mim, nesses 3 anos comigo, de convivência, de experiência, né? Vocês vão ensinar. Isso aí seria uma coisa natural. Mas esses discípulos, eles estavam sendo preparados para fazer algo intencional mesmo. Né? Muito embora a gente tenha um cenário de uma igreja que Jesus sobe, aí vem o dia de Pentecostes e entra 3.000 almas, já pensou? Nesse cenário? Você tem entra 3.000 almas, o que você vai fazer? Haja PG. Não tinha organização de igreja. Aí, imagina assim, uma coisa bem difícil mesmo. A gente tem dificuldade. Você imagina esses caras. Mas eles aprenderam, entendeu? Eles foram discipulados. Agora eles vão fazer. No poder do Espírito Santo, eles vão começar a fazer. E vão começar a organizar a igreja. E eles fazem direitinho, né? Eles vão caminhando. Então você vê ali, a igreja... E hoje nós somos frutos do discipulado. Mas será que esse discipulado que a gente faz, voltar ao início, né? É aquilo que Jesus estava fazendo de maneira intencional? Será que a nossa mente como igreja está voltada para discipulado? Na necessidade, um tecladista faz outro tecladista. Né? Se ele souber antecipadamente o que vai acontecer, sim. Mas se ele não souber, se não souber, não faz. Mas ele já deveria fazer. Já teria que ser automático. Isso, já deveria ser automático. O crente ele deveria estar fazendo a parte dele, mas já pensando em discipulado automaticamente. Né? Um pastor numa igreja, ele já deveria estar pensando, visualizando alguém e trabalhando nessa pessoa para uma possível, ou até mesmo na ausência dele. Né? Assim um músico, assim um professor de escola bíblica, todos deveriam estar pensando de forma intencional. O discipulado ele é construído assim, entendeu? É necessário fazer dessa forma. É o processo contínuo, né? É contínuo. Para não haver essa quebra. Para não haver, para a igreja não sofrer. Se a gente conseguir caminhar nesse rumo aí, a gente não vai sofrer tanto, porque a gente vai ter sempre alguém preparado para assumir um papel. Tanto que quando Judas morreu, né? Judas se precipitou lá, e aí eles colocam logo alguém no lugar. Coloca alguém no lugar. E esse alguém era alguém que estava ali também no meio. Era alguém aprovado, né? Ou seja, já era alguém que tinha uma visualização de alguém que tinha condições de fazer. Ele tinha uma vivência ali. Tinham 2, né? Aí na sorte lá caiu Matias, né? Mas eles tinham 2 pessoas que eles apresentaram. O povo, em assembleia, escolheu Matias. Oraram, né? Deus, claro, foi Deus aquilo ali, né? Mas eles apresentaram 2 pessoas. Então você vê, quando Moisés está fazendo o seu trabalho ali, quem está dando dele é Josué. Josué foi formado. Muito embora a morte de Moisés venha abalar muito Josué... Quem não ficaria, né? Não tem. Você perdeu um líder que é terrível, né? É o cara que foi responsável por tirar o povo do Egito, né?
Mas ele, desde novinho, ele está do lado de... Você vê ali alguns episódios, na tenda da congregação, quando Moisés entrava, ele ficava do lado de fora. Ele tinha um interesse. Aham. Né? E Moisés sabia, né? Então ele ficava ali olhando para ele aprender o máximo possível. Depois quem vai ser? Você vai me suceder. Uhum. Então ele vai suceder ali. Tem medo, que é normal, tem dificuldade, porque você está à frente é outra coisa. É. Mas ele tem uma pessoa para assumir. Então a gente percebe que nesse andar aí, a igreja vai caminhando assim. As coisas vão caminhando assim, no discipulado. E a gente hoje, a gente está muito preocupado com conosco mesmo, né? Com o nosso próprio ministério. A gente investe muito em nós, mas falta o olhar para aquela pessoa ali em quem eu posso investir. Procurar mesmo. Você tem que precisar procurar. Você precisa achar. E às vezes tem falha. Às vezes você encontra alguém, pensa que tem cara de líder, né? Tem jeito de líder, mas não é líder. Não tem problema se você colocar aquela pessoa falhar. Você tira, depois você fala, não deu certo, vamos tentar outra coisa. Porque a tua visão falha, né? Por mais que você tenha experiência, ela falha. Mas você precisa estar visualizando. O professor de escola tem que estar visualizando se tem algum outro professor ali. Mas se você já está trabalhando com essa intenção no dia a dia, alguns pontos, alguns sinais você já vai ver. Vão despertando. Vai ser possível você identificar. Vai, assim. as pessoas vão dando um sinal, né? Eu digo assim, toda igreja tem alguém que se destaca, que ajuda muito a igreja. Ou alguns. Então, você sabe que pode trabalhar naquelas pessoas ali. Certo. Sempre tem um grupo, né, em que você pode investir. Esse grupo, você vai chamar ele à parte. Né? E vai trabalhar nele. Nesse grupo, você vai investir mais profundamente. Né? Ele é o grupo teu para você poder investir. Amanhã ou depois, se precisa fazer alguma coisa, se ausentar por algum momento, algum instante, você tem um grupo ali certo para você. Entendeu? E só que a gente faz muito isso no embalo, né? Sem intenção. A gente acaba caindo na naturalidade. E quando a gente perde, a gente tem problema. Porque para você fazer discípulo, você precisa ser... você não pode ser egoísta, né? Não pode ser egoísta. Você tem que ser uma pessoa que gosta de passar para frente, de abrir mão. Tem que abrir mão. Medo, né? Sem ter medo. Se você querer uma posição de destaque e não passar e segurar algumas coisas, você não vai. Primeiro porque o discípulo precisa morrer, né? Jesus ele vai falar assim, João 12, 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Ele está falando dele. Né? Ele está tentando explicar para o discípulo, porque o discípulo demora um pouquinho para aprender. Ele está tentando explicar para o discípulo assim, ó. É uma semente, a coisa cotidiana deles, né? Se eu guardar a semente, ela vai ficar ali guardada. Mas se eu plantar, ela dá fruto. Mas o que acontece para ela dar fruto? Ela morre. Ela morre, ela germina, ela deixa de ser semente e vai se transformar numa árvore. Ela vai gerar muito fruto. Então Jesus está falando assim, eu vou ter que morrer. Porque se eu não morrer, eu não gero fruto. É igual a semente. E a gente também tem que morrer. Como é que a gente morre, né? A gente morre para nós mesmos, né? Para nossa vaidade, para nossos ciúmes, né? Porque às vezes a pessoa pega assim, esse discípulo aqui é meu. Eu estou discipulando ele. Na verdade, a pessoa é discipulada por muitas pessoas. Né? Mas, quando você entende que você vai discipular aquela pessoa, você é mais um. A gente precisa ter o mesmo entendimento da missão, né? Você leu ali, você fez aquela outra leitura que você fez antes, né? E de fazer discípulos, né? Você tem a gente só pensa na questão do batizar, né? Ensinar, mas não tem a visão da continuidade de fazer discípulos. Né? A gente entrega para a igreja, né? A gente entende que a missão é evangelística, depois é o pastor mas não entende que o discipulado está embutido nesse texto, né? O que a gente faz? O texto diz, fazei, né? Então, dá a ideia de formação. Dá a ideia também de que vai dar trabalho. O que a gente faz? Geralmente, você tem um amigo, alguém que você traz para a igreja, essa pessoa se converte. Quando essa pessoa se converte, e tu vê que ela já está conversando com o outro, você larga ela na igreja e acha que a igreja vai educar ela. Na verdade, ela vai sofrer, porque ela vai aprender com um, vai apanhar de outro. Na verdade, ela teria que ter alguém ao lado dela,
o tempo todo, e dizendo para ela como são as coisas, não dizendo assim como se fosse dar instrução, mas vivendo com ela. Uhum. E aí, qual o tempo? Não se sabe o tempo. Depende da maturidade de cada um. Uhum. Mas deveria ter esse acompanhamento intencional, né? Eu estou discipulando. A pessoa que está sendo discipulada não precisa saber que está sendo discipulada. Uhum. Mas você tem que ter a intenção. 1, 2 ou 3 pessoas que possam andar contigo, mas você não pode alargar a pessoa, que a gente pensa que a pessoa se converteu, está madura para viver na fé. Não está. Já recebeu tudo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz tudo. Ele faz, só que a pessoa precisa de outra pessoa. Não tem jeito. Precisa andar junto, né? Andar junto. O tempo a gente não sabe. A gente tem teve pessoas aqui que a gente discipula há muitos anos. A gente teve aqui o pastor Júnior falando, né? Eu não sei se ele falou ao vivo ou não, mas ele sempre fala, né? Que ele era o cara que carregava a pasta do pastor Newton, né? É. Então, para onde o pastor Newton ia, ele ia atrás, Tava junto. porque ele era o cara que segurava a pasta. Teve um outro pastor aqui também que falou, eu não estou lembrado quem foi, que também fazia isso, né? Ele era a pessoa que caminhava do com o profeta. outro. Né? Então, o cara que discipula, ele também tem que ter a visão de que ele está sendo discipulado, porque isso não tem fim, né? Uhum. Então, assim, quando ele tem a visão que ele discipula e está sendo discipulado, ele sabe a quem recorrer. Uhum. No momento de dificuldade. Ele vai olhar, ele vai ter pessoas que ele vai saber que essas pessoas estão a fim de ensinar ele. E que ele pode contar com elas Pode para contar. ouvir a sinceridade também, né? Sinceridade, experiência, né? Coisa que a gente às vezes pensa que tem, mas falta muita coisa. Tem alguém que viveu mais que a gente. Tem alguém que sofreu mais que a gente. O ideal é você ter essas pessoas e abraçar elas, né? Chega um momento que a gente pensa que não precisa de mais ninguém. A gente vai, toca o negócio sozinho. Mas a gente sempre tem que ter alguém. Chega em algum momento da caminhada que você vai entender que você, opa, peraí, isso aqui eu nunca vi, como é que eu faço? Como é que você vai fazer? Então, você tendo alguém, o teu fardo ele fica muito mais leve. Você vai olhar e vai trabalhar com essa pessoa, e você está discipulando alguém. Se a gente pudesse pensar, é um sonho meu, né? Ontem eu estava falando com o pessoal, com alguns jovens que estavam comigo, jovens da faixa de 18, 19 e 20. Eu tinha 4 ali. Eu falei, gente, vocês precisam... Passou uns adolescentes do lado da gente. A igreja estava bem cheia. Uhum. Eu falei, tá vendo esses aí, ó? É com vocês. Jovens de 13, pré-adolescente, 13 anos, 12 anos, idade da minha filha. Eu falei, isso é com vocês. Vocês precisam dar quantidade desse trabalho. Eu vou ficar até quando, né? Trabalhando. Então, agora é vocês. Eu falei, qualquer hora dessa a gente vai conversar sobre isso. Eu já tenho conversado com eles sobre isso. Mas a ideia é essa, cara. Porque, assim, como você alcança um jovem, né? Não é o idoso que vai alcançar o jovem. Por mais experiência que ele tenha, ele não vai conseguir alcançar o jovem. A não ser que esse jovem queira. Isso é muito raro. Que ele tem interesse em aprender, né? Mas você vai pegar um jovem com alguém que tenha a faixa etária mais próxima e que tenha já uma experiência superior àquilo ali. Então, você tem os pontos que vão ligar, né? Se você tem alguém que é idoso, que você pode pegar ajuda com ele, você precisa fazer um intermédio com os outros. Então, se a gente trabalhar nessas faixas etárias, assim, seguindo esse tipo de discipulado, a gente consegue muita coisa. Entendi. Entendeu? Ligando os pontos. Vamos dizer que um jovem, um menino de 13, é mais fácil ele olhar para um garoto de 18, que já passou pela adolescência, né? Está saindo da adolescência, ou quem sabe já está no mercado de trabalho, 19, 20 anos, já está vivendo outra coisa, e onde uma pessoa de 40 já consegue conversar com ele tranquilamente, porque ele já amadureceu assim o suficiente para você sentar e conversar com ele. Não é mais adolescente. Então, esse cara de 13 vai olhar para esse de 19, 20, e esse de 19, 20 vai pegar instruções com esse de 30 e 40, entendeu? E aí vai seguindo. Então, o ideal disso é tudo isso ser consciente. Se tudo isso for consciente, a gente faz discípulos duradouros. Como é que eu posso começar um discipulado? A gente precisa primeiro, se na igreja se isso está acontecendo, geralmente acontece de meio intencional, sem intenção, a gente precisa visualizar na igreja um grupo que seja capaz de fazer isso. Se eu não tenho? Você sempre tem alguém. Alguém você tem, não é possível. Se não tiver, aí tem que orar. Aí primeiro momento é oração. Mas eu acredito assim, alguém você tem, né? 2, 3. Chamar esses 2 e 3 aí e sentar com eles e explicar, dizer para eles, assim, a gente precisa fazer um trabalho discipulado aqui, né?
Aí você vai trabalhar de duas formas. Com essas pessoas, aí vocês vão escolher um livro, ou preparar um estudo, algo que vocês vão poder se reunir frequentemente e se aprofundar no assunto, né? E o outro paralelo, trabalhar com a igreja. Como trabalhar com a igreja? Pregações. Quem sabe uma série de pregações aí, começando com evangelismo, para aprofundando para a vida da igreja, né? Discipulado. Isso aí você vai trabalhar com calma com a igreja enquanto você está trabalhando com o grupo. Sim. Aí com esse Você trabalha no geral e depois você trabalha. E paralelamente Isso. você está trabalhando no específico. A igreja vai aprender pelas mensagens. Aham. Que a lição a gente já tem, né? Certo. Aí já tem o nosso padrão. Mas através da mensagem a igreja vai aprender. Devagarzinho ela aprende. Aí você prega, vai demorar a aprender, mas a igreja vai aprender. Ou seja, não é que ela vai aprender inconscientemente, aquela mensagem vai entrando. Você vai conduzindo ela. Mas esse grupo que você tem está consciente. Se você tem 2 ou 3 contigo, esses 2 ou 3 tem mais alguém. Entendeu? Entendi. Se esse segunda pessoa tem mais um, você vai incentivar essa pessoa a discipular mais um. Se você tem 3, discipulando mais 3, você já tem 6 pessoas. Então é assim que acontece o discipulado, né? Você consciente. Porque às vezes a gente pensa assim, grandes eventos, né? Festas, eventos que vão chamar muita gente. Geralmente não promove muita coisa. Só no dia. Às vezes a pessoa foi lá na frente, chorou, emocionada, mas não mudou de vida e nem voltou para a igreja. Mas quando você pode perceber, quando você dá estudo bíblico na casa de uma pessoa, ou faz um PG, aquilo fica muito tempo, e aquele crente que está ali, é mais difícil dele sair da igreja. Porque inconscientemente foi um discipulado. Mesmo que for um estudo bíblicozinho. Você tem frequência ali. Ele foi um discipulado, porque ele ganhou uma amizade e uma confiança em você. Então eu penso assim, a estratégia que eu quero fazer ainda, né? É essa, né? Da gente poder pegar um grupo, tô trabalhando lá com o pastor Evandro para a gente poder fazer isso. Já estamos escolhendo as pessoas, já escolhemos as pessoas, a gente vai começar uma série de sábados com essas pessoas. Esse grupo que é um grupo que trabalha muito. E trazer para eles uma visão única. A gente vai trabalhar assim, para depois esse grupo expandir. Certo. Então a ideia inicial, o começo é esse. Não tem como começar de outra forma, porque se você falar para a igreja não vai. Não, jogar o vento não funciona, Não vai entender. Um ou outro vai entender, mas essas mensagens precisam ser constantes para que a igreja, amadurecendo aos poucos, aí alguém vai se ligar, está falando muito sobre isso. Né? Aí depois a gente vai ter condições de falar, porque a igreja já está ouvindo sobre isso. Entendi. Então são 2 vias que a gente caminha. A gente faz discípulo para Jesus, né? Para Jesus. E corre algum risco nesse discipulado que a gente faz? Porque as pessoas se apegam a pessoas, né? Se apegam. Será que nesse relacionamento próximo a gente não corre o risco do discípulo se apegar tanto que acompanha o discipulador? Eu fico pensando no Paulo, né? Paulo fala assim, ó, sede meus imitadores, mas aí ele fala, como eu sou de Cristo. Então, a culpa do discípulo se apegar ao discipulador, é isso mesmo, né? Se é discipulador, é dele, porque ele está fazendo discípulo para ele. Como a gente faz discípulo para a gente? É muito interessante isso daí, né? É a pessoa que te chama a todo momento para você orar por ela. E você vai com ela e fala assim, não, quando precisar de mim, só me chamar. Não, você tem que falar, não, você pode orar. Eu não vou deixar de estar contigo, mas você tem autoridade para isso. Inconscientemente, a gente guarda algumas coisas para nós, para que a pessoa fique dependente da gente. Entendeu? É como você está ensinando, alguns ensinamentos você guarda. Não, isso aqui é comigo. Então, você vai fazer um discípulo para você. Né? A pessoa está olhando para você e não para Cristo. Eu também não guardo aquela frase dizendo assim, não olha para mim não, olha para Cristo. Paulo está falando o contrário disso, né? Você fala, não, se for olhar para mim, não, que isso, você tem que ser um, né? Paulo está falando, sede meus imitadores como eu sou. Então, existe ele, eu tenho bons exemplos, mas eu Isso. sigo os exemplos de Cristo. Exemplo de Cristo. Todo mundo sabe que ele vai falhar, mas ele sabe que existe um discipulado maior. É impossível, assim, uma pessoa, é difícil, né? Não é impossível, não. A pessoa caminhar sozinha, ela sozinha com os mandamentos e seguir sua carreira solo. Nem é bíblico, né? Mas todo mundo precisa de alguém. Quando uma pessoa chega na igreja, ela chega procurando Deus.
Mas se ela não encontrar uma pessoa, o que ela faz? Ela não permanece. Não permanece. Ela quer ver alguém que vai abraçar ela. Tanto é que a pessoa fala assim, fui na igreja e ninguém falou comigo. Ela quer ter um contato, um quer ter relacionamento, alguém. né? Se ela fosse procurando só Deus, assim, de forma inconsciente, ela está procurando só Deus. Na intenção dela, é só Deus. Mas se alguém não der intenção para ela, ela não vai. Mas se ela tivesse puramente com essa intenção, ela ia procurar só Deus, ela ia atrás de só Deus, não se importava com ninguém. Mas isso não é uma realidade. Mas quando alguém... O ser humano é relacional, né? Ele É tem que ter relacional, relacionamento. não tem jeito. Chegou na igreja, alguém... Pai do Senhor, bom dia, sei lá, boa tarde, boa noite. Já tem um vínculo ali. Aquela pessoa já ganhou ponto, falou comigo. Aí, se aquela pessoa tiver essa intenção de falar, saiu na porta da igreja, e aí, você é da onde? Coisa e tal, desenvolver alguma coisa, daqui a pouco ela já começa a fazer um discípulo. Você vem de novo? Ah, eu venho, entendeu? Mas aí você tem que pegar o contato dela, coisa e tal, e ir discipulando. Não é a igreja toda vai fazer, é um ou outro, entendeu? Então, quem está ligado nisso, ele vai procurar fazer esse trabalho, entendeu? A questão é a gente olhar para a igreja toda e começar a pensar em fazer discípulos em todas as áreas, em todas as instâncias. Alguém que tem experiência, pensar em discipulado. Só que a gente pega e a gente tem medo de perder o que a gente tem, né? Se o cara é muito bom, por exemplo, o cara é muito bom, ele prega muito bem, ele ensina muito bem, eu falo, vou perder eu vou sair da liderança do Ministério do Ensino, eu vou perder. Aí eu fico assim, esse cara, eu não vou investir muito nele, não. Tem essas coisas, sabe? Essa é uma outra preocupação também, Outra né? preocupação. O cara com medo de perder o lugar. Por isso que eu perguntei com relação ao cara ele não pode ser apegado, né? Não pode. Ele tem que Não tem que ter medo. pensar em multiplicar para que o outro... Por que não dois, né? Por que não... né? É melhor. Se você tiver mais um, às vezes a gente fica assim, cheio de coisa para fazer e pega tudo pra gente. Eu não tô aguentando, mas você não faz discípulo. Se você não faz, você vai ficar com sobrecarga. E a pessoa pensa que vai perder posição. Ela não vai perder posição. Ela pode passar o cargo para alguém, mas ela vai ter sempre discípulos que vão caminhar com ela. Então, assim, na minha vida ali, em Mesquita, eu sempre tive pessoas que eu pudesse olhar para elas. Entendeu? E pessoas sempre que me chamavam e que me discipulavam mesmo. E até hoje, algumas que não estão mais em Mesquita, mas ainda me discipulam, entendeu? Sim. E eu procuro às vezes, né? Então elas vão me procurar, Cláudio, você está agora fazendo isso aí? Elas falam para mim, né? Você está agora fazendo isso aí? Você está bem? Como é que você está desenvolvendo isso daí? Aí tu fala alguma coisa, sente uma falha, não, você podia ir por esse caminho. Isso feito com muita humildade, né? Por esse caminho, você não acha que é melhor? Eu já passei por isso. Aí você vai ouvindo, entendeu? Mas se você não ouve, você também não passa. Então você fica com aquela ideia. A pessoa pega o discípulo para ela e ela assume essa posição e ela começa a querer blindar ele. Ninguém mais pode discipular ele. Tem igreja, né? No nosso caso, que fazem essa separação muito grande. Você é o meu discípulo. A pessoa sabe, a pessoa fica, não é bem assim que funciona. E aquele é um mestre dele, né? Mas não, a gente é feito por um conjunto de pessoas. Só faz o que eu quero. Só vai para onde eu quero. É igual conversão, cara. Eu preguei, a pessoa se converteu. Não, você foi mais um. Só que ali Deus te deu a honra. Combinou, né? De estar no dia, você, na hora. aquela pessoa, e no dia que você pregou. Aí o pregador faz uma pregação de uma bela mensagem, às vezes a pessoa... Mas não, aquela pessoa foi construída por várias pessoas. Às vezes ela foi construída por um vizinho dela, que pregou a vida toda e ela vai para outra igreja. Entendeu? Essa pessoa não pode ter nem travar o ministério do outro. Essa posse, né? Senão ela trava até o crescimento da pessoa. Entendeu? Porque vamos dizer que você pega alguém que tem um potencial enorme. E você não sabe, né? Eu tava falando, acho que até falei no outro podcast, né? Ou não sei se eu falei em outra oportunidade. Mas a equipe que eu montei do Ministério do Ensino da minha igreja estão todos superiores a mim, cara. Quando eu me dei conta disso, que eu não tinha me dado conta disso. Não tinha me dado mesmo. Quando eu me dei conta disso, eu falei, caramba, como é que eu vou trabalhar com esse pessoal? São pedagogos, são gestores de escola, são pessoas que têm uma vida assim, olhando assim para o lado pedagógico,
Acadêmico, né? Cara. Eu falei, dava pra montar uma faculdade e tu ficar de fora. Falei, cara, então o que eu vou fazer aqui? Pelo menos eu tenho a teologia, né? Dá pra montar uma faculdade e tu entrar de aluno, né? Entrar de aluno, falei, porra, mano. Aí eu falei assim, caramba, falei com até aqueles olhos, meu Deus, olha só, como é que eu vou... E eu marquei pra conversar com ele. Eu falei, e agora, cara? Então isso mexeu um pouquinho comigo, porque eu chamei pela amizade, pelo carinho, mas quando eu me dei conta, eu falei, agora a responsabilidade maior ainda. É claro que eu não vou também querer entrar naquilo que eu não estudei. Que eles têm mais conhecimento de prática, então, o que eu vou né? fazer? Eu vou aproveitar naquilo que eles são bons. Vou pegar aquilo que eu tenho, que é a teologia, a experiência que eu tenho da igreja, né? E pegar a experiência deles. Então, comecei. Aí, eu comecei a trabalhar e agora já tenho mais professores, já tem mais gente trabalhando comigo. Eles vão me ensinando e eu vou ensinando a eles. Só que tem gente que vai ter medo. Eu não vou chamar aquele porque ele é pedagogo. Senão ele vai me tirar daqui. Vai me tirar, vai acabar comigo. Então, se amanhã ou depois se levantar um outro líder do Ministério do Ensino, tranquilo. Como a equipe já está trabalhando, a gente só vai mover a peça. Entendeu? O próximo líder de ensino pode estar ali dentro mesmo. Pode estar ali dentro. Aí a gente vai mover. O que vai acontecer? Vai mudar ali. Talvez seja melhor. E aí eu vou ficar aqui como apoio. Esse líder vai me usar na maneira correta. Aí eu não queria entrar nesse ponto, mas aí entra também a questão do ministério, né? O ministério que a pessoa tem. O chamado ministerial que a pessoa possui. Ela tem habilidades, ela tem dons, né? Você é o cara do ensino, mas você não é pedagogo. Isso. Mas você tem uma pessoa que tem não só pedagogia, mas ele tem uma vasta experiência com a administração da equipe no ensino, por exemplo, na vida secular dele, né? No trabalho dele. E aí ele tem uma capacidade talvez muito maior de aplicar isso dentro ali da igreja, né? Trazer essa experiência, esse conhecimento dele para aplicar ali dentro da igreja e você não perde porque você está dentro do mesmo ministério. Não perde, de maneira Você continua ali ajudando, auxiliando. E eu acho que o mais importante é que é o fato da gente ver a igreja crescer. Isso. Outro dia, não sei com quem eu conversava, mas eu falei até assim, por mim eu não me incomodo se eu tivesse 10 pessoas tocando violão. Eu prefiro colocar as 10 pessoas tocando violão para que elas se desenvolvam, se animem, estejam participando, estejam juntos, do que eu ter uma pessoa de violão que nem sempre eu vou ter ela ali. Então, se a gente puder multiplicar, é claro que o violão você pode botar mais uma guitarra, você pode, de repente... Tem como ampliar, né? Tirar a pessoa, ajudar a pessoa a aprender um contrabaixo para ajudar... Mas se todas elas aprenderem, pelo menos, todas elas só sabem violão, começaram. Vamos dizer que a gente começou um curso de violão. E eu tenho 10 pessoas de violão. Eu prefiro inserir essas pessoas ali, para poder ter elas aprendendo e desenvolvendo, do que ficar fazendo revezamento e, de repente, em algum momento, ela se desmotivar porque não sabe como é que vai dividir, como é que vai ser. Não, mas eu só toco uma vez por mês. Não, pô, bota... Baterista não, tá? Isso não vale para baterista. Poderia ser botar o baterista na percussão. Brincando, irmão, brincando. Mas, mas sim, colocar ali para diversificar e ajudar a ter uma visão mais ampla, para que a igreja possa crescer, né? E você ter pessoas com mais habilidades para você poder usar. Você tem ali em Mesquita, por exemplo, uma pessoa que eu admiro, né? Que é o Léo. O Léo, ele toca... Só não toca bateria, graças a Deus. Mas ele toca baixo, ele toca violão, né? Ele consegue fazer uma pegada de guitarra, ele consegue fazer uma pegada de violão, o contrabaixo ele segura. E até mesmo se precisar passar alguma coisa de teclado, alguma coisa na bateria, ele vai conseguir passar para alguém, né? Ajudar alguém a compreender. E o serviço na igreja é esse, em qualquer área. Estou dando um exemplo aqui, né? Mas em qualquer área, o serviço da igreja é esse. Você vai na classe das crianças... Quantas crianças? Aí você acha que só uma professora é suficiente. Não, às vezes tem uma outra pessoa ali para auxiliar, para dar uma ajuda. Tem gente que gosta de estar quieto, não sabe. Você não sabe. Pois é. Aconteceu comigo algo interessante ontem. Porque a Ana estava precisando fazer a peça. E o Bino foi para o encontro dos homens, né? E ele é o narrador, né? Porque ele tem a voz para isso, tem tudo, né? Fala legal. Aí falou, preciso que você faça para mim o narrador. Eu falei, não tem voz de narrador. Mas, assim, eu ajudo. Não tem problema de ajudar. Eu gosto muito de peça, eu sou um admirador de peça, mas estando na peça, não. Eu não gosto. Mas eu acho fundamental. A peça é uma mensagem que você passa, eu acho que muita o Thiago gente aí, ó. mexe Thiago. muito. Cadê o Thiago?
Então é muito importante esse ministério, né? Eu queria que todas as igrejas tivessem, assim, mas eu gosto de assistir, eu não gosto de... Não. Eu vou de boa. Aí quando foi na hora mesmo, antes um pouquinho, eu tava brincando, né? Eu falei, mais um ministério aí, ministério da narração, né? Minha esposa tava do meu lado, ela falou, você quer que eu faça pra você? Eu falei, agora você fala isso. Eu falei, eu quero, você faz agora? Eu faço, de boa. É porque eu tô nervoso aqui, internamente eu tô correndo, mas se eu sei, tipo... Ela pegou. E a outra pessoa tava do lado e falou, eu gosto disso. Eu falei, ué, gente, por que agora? Agora parece um monte, né? Mas se tem gente que gosta disso, por que eu que não... Né? Então, assim, agora já tem duas opções. Então, ela fez na hora. Coisa que eu já estava ensaiando. E ela, com a habilidade dela, na hora, ela fez. Foi muito bom. Foi muito melhor do que eu fazendo. Porque isso eu ia fazer. Mas ela lê melhor, ela expressa melhor na leitura dela. Foi muito melhor. Então, assim, a gente não sabe, né? Eu tinha um projeto antes da pandemia, mas a pandemia bagunçou muita gente, né? Mexeu muito. Que era fazer uma oficina de talentos, né? Que eu já participei de uma dessas, né? Descobrir na igreja as pessoas, né? Que pelo menos elas tentarem buscar suas vocações e a gente teria algo bem interessante. Então a gente descobria muita coisa. Muita gente fica quietinho no banco e não fala. Quem sabe tem alguém que gostaria de pregar, mas tem medo, né? Mas por que tem medo? Porque a gente tem um problema. Eu penso assim, como a gente está... Agora que a gente está investindo em algumas coisas, mas como a gente não investe em capacitação, deixa as pessoas se capacitarem, né? Aquela frase, o Senhor capacita, né? Algumas pessoas falam, não vou porque eu não estou preparado. Mas se você, por exemplo, fizesse assim, igual o pastor Celso está fazendo lá em Austin, curso de capacitação para professores de escola bíblica. Aí vai aparecer. Porque a pessoa vai ter confiança em fazer. Certo. Entendeu? Então, se a gente tivesse oferecer, se a igreja pudesse oferecer, que é o meu sonho também no Ministério do Ensino, né? Oferecer capacitações para que você possa chegar e ver a tua área ali, aí você vai ganhar um diretor de culto muito bom, que fala bem, às vezes tem um cara ali que não... Eu cheguei a falar assim, eu não gosto de dirigir culto, gente. Mas você dirige bem, mas eu não gosto, eu não quero mais dirigir culto. Tá cheio de gente aqui, pra que eu vou entrar na escala se eu não gosto? Da vez pra outra, né? Eu não gosto, eu não me sinto bem. Agora, assim, eu sou uma pessoa, se precisar, eu vou. Pode me chamar, se faltar, pode me chamar. Vou fazer com alegria. Mas se tem gente que gosta de fazer e faz bem, pra que vai me chamar? Então é isso, né? A gente às vezes tem medo de chegar e fazer testes. Agora não pode ter medo, né? Mas o pregador vai errar, coisa e tal. Você chama num outro culto, em algum momento, mas faz esse teste. Porque aí você vai ver se a pessoa desenvolve. Porque às vezes a pessoa também acha que aí não é. A pessoa acha que é líder, não é líder. Acha que é pregador e não é. E a pessoa tem que, com o tempo, ela tem que entender o que ela é e o que ela não é. Sim. Né? Eu não sou músico. Já cantei junto com já toquei, mas não sou. Canta no coral lá, no coral, que canta. Peço pro microfone ficar mais baixo. Mas assim, muitas vezes eu fui para incentivar os outros. Mas não é. Assim que aquela pessoa está incentivada, eu já saía. Porque não é. Porque o discipulado também tem isso, né? Fazer coisas que você não... Então, assim, é melhor as pessoas estarem nos lugares certos. Isso só se faz com o discipulado. E o discipulado é esse acompanhamento, né? Você só vai conseguir entender isso se você estiver acompanhando, participando ali, enxergando e vendo o potencial. E não é final de semana, né? É a vida da pessoa. É a vida, não adianta. Você tem que caminhar, você vê como a pessoa tá, o que ela precisa, coisa e tal. Mesmo que a gente tem medo, às vezes, de não aparecer, tem medo de rejeição, né? Tipo, se uma pessoa não quer mais contar comigo, aí você fica chateado. Não, mano. Se a pessoa não quer contar contigo, ela não quer. Você vai fazer. Então, assim, a gente vai por fora. Uma pessoa que falou assim para mim, chamei para ela me ajudar no Ministério do Ensino, porque ela tem experiência, né? Não com teologia, mas com igreja, né? Ela falou, te ajudo, tudo que você precisar. Aí eu falei, então me ajuda lá na frente no dia? Não quero, eu vou te apoiar. Assim, você precisa do que eu faço, que eu fale com o palestrante, que eu veja as coisas para ele, que eu organize a equipe para comer, coisa e tal. Eu falei, tá bom então. Quer dizer, a pessoa não quer nem aparecer, mas ela está disposta.
Mas às vezes a gente quer que alguém fale o nosso nome. Não é, isso aí não faz parte, né? A gente precisa mesmo estar incentivando as pessoas e empurrando. Porque um dia tu precisa de ouvir uma mensagem, você estar sentado. E se você tiver gente para fazer isso, ou tu vai sair, como é que fica se tudo estiver na tua mão? É bastante complicado. Quais são os cuidados que eu preciso ter no discipulado? Cuidado é com quando você acha que a pessoa é tua, né? Você quer dar conselho. Um dos cuidados é a gente saber se colocar nesse lugar. E saber que se você está discipulando alguém que está na liderança, não estou falando no caso do pastor, né? Que o pastor tem essa autoridade, ele vai... a igreja está na responsabilidade dele. Mas se você está discipulando alguém que está na liderança, fazendo alguma coisa, você vai aconselhar. Mas os cuidados que você tem com a pessoa é os limites, né? Até onde você pode ir. Tem gente que vai discipular e pensa que vai ficar mandando na pessoa o tempo todo. E dizendo o que ela tem que fazer. Acho que é o e certo, chamando né? a atenção porque ela está fora da visão. Não estou falando da visão bíblica, está fora da visão dela. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Porque senão... Não é servo, né? É discípulo, né? é discípulo de Cristo. E chega um ponto que às vezes a pessoa ela amadurece tanto que ela não vai precisar tanto de você. E tem que entender isso aí. É outro cuidado que você tem que ter, não se frustrar. E não se apegar demais. Por quê? E eu estou falando de experiência própria, né? Sempre fui muito apegado aos jovens. E aí, se algum jovem se afastava, minha vontade era na casa dele arrancar e trazer pro culto, entendeu? Cara, você tem que vir pro culto, miserável. Você tem que pegar e trazer. Mas não, cara. O cara não quer vir. Não quer vir, cara. É a vida dele. Ele vai fazer o quê? Entendeu? Eu tô querendo ser mais do que o pai, né? Pegar ele pela ou que orelha. Jesus, né? Aí eu pego um versículo que Jesus falou, né? Lá em João, diz assim, ó: daquela hora em diante, muitos discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou: vocês querem também? Né? Interessante, né? Ele só, se fosse eu, né? Só tem 12. Ficam, pelo amor de Deus. Né? Ficou 12. Fica, vocês não vão, hein? Mas Jesus fez ao contrário. Vocês querem também? Vai, a porta está aberta. Mas aí Pedro, né? Tem aquele momento que a gente usa muito, né? Que o Espírito Santo pega ele fala: não, Senhor, só tem palavra de vida eterna. Quer dizer, Jesus só tinha 12. Ele abriu mão. Porque ele não queria um discípulo forçado. Então a gente se apega muito à pessoa, e qualquer problema que a pessoa vive, que ela tenha, ou que ela não queira mais continuar, tem gente que não quer mais continuar, não quer mais vir para a igreja. Aí você fica com problema, você sofre com isso. Com isso você atrapalha a sua vida, o seu ministério, a sua família. Porque você dá mais importância ao discípulo do que à família, você vai fazer tudo que o discípulo precisa. Aí você vai deixando de dar importância à sua casa, que é a prioridade, né? E deixando de dar importância a muitas coisas, e você vai se apegar demais. Então é um cuidado que eu acho que muita gente sofre. Porque eu sofri muito com isso há muito tempo. De você se apegar demais à pessoa e você querer que aquela pessoa, de qualquer forma... Isso é... Você faz isso porque você ama, né? Ama demais, né? Aí você se apega demais. Então esse cuidado que a gente tem que ter com guarda o teu coração, né? A Bíblia fala: tudo você tem que guardar, guarda o teu coração. Isso é guardar o coração, tomar cuidado. Então nessa parte aí as pessoas sofrem muito, ficam frustradas. Também não vou falar mais com ele. Também tem isso, né? Não me procurou agora, vai me procurar no momento da dificuldade? Não, no momento da dificuldade tu tá lá também. Não existe isso. Não, agora vem procurar, vai se ferrar sozinho. Não, cara. Você tem que estar pronto. A gente está falando de igreja. Não é uma empresa, não é outro lugar. Assim, embora tem que ser assim em todo quanto é lugar. Mas se a pessoa não veio no momento de dificuldade, você tem capacidade para ajudar, ajude. Entenda isso. Às vezes a pessoa fica tão apegada, que chega no momento lá e fala: não, agora também não vai contar comigo não. Não me procurou no momento bom, né? Aí procurou outra pessoa, pior ainda, né? Procurou outra pessoa, pô. Que deu um mau conselho muitas vezes. Agora foi procurar a pessoa. Pegou um conselho ruim. O evento deu errado, o ministério deu errado. Agora vem para mim de novo? Agora fica com a pessoa. Não, essa não é a postura. Porque você fazendo isso, você vai estar prejudicando não só ela, mas todo mundo que trabalha com ela. E isso aí não é fácil, não. Então o cuidado é esse, com a tua vida, com a vida do discípulo, com os conselhos que a pessoa não vai seguir. Nem sempre ela vai seguir tudo que você fala.
Então você tem que tomar cuidado com isso também, Uhum. para você não ficar preocupado excessivamente, porque o ministério não é teu, né? Alguém me disse uma vez, em algum lugar, né? Ah, tá acontecendo isso na igreja, coisa e tal. O ministério não é meu. Não posso fazer nada. Eu faço aquilo que eu estou disposto a fazer dentro dos meus limites. Mas o ministério é da pessoa. É ela que tem que fazer. E se ela não tiver o interesse de abraçar o aprendizado, né? Isso. E se mergulhar nisso, não adianta também. Não adianta. Você vai ficar só. Você vai. Às vezes você. Não é perder tempo, né? Porque o tempo ali você está Não. investindo em alguém. O tempo não perde, tempo Mas é você mesmo. mas você também ganha experiência, você também ganha É. um pouco mais de entendimento, né? Maturidade. Isso. Né? Porque às vezes você está querendo cuidar muito bem de uma pessoa. Você está querendo que ela desenvolva. Ela tem uma habilidade. Talvez você não tenha muito para oferecer, mas você viu, enxergou nela uma habilidade, uma capacidade. E aí você quer que ela desenvolva essa capacidade, né? Você tem uma pessoa que é muito boa em algo específico. E você fala, poxa, eu não sei, não posso ensinar ela, mas ela já tem tudo ali. É só ela investir um pouquinho em conhecimento que ela vai desenvolver e vai deslanchar. Você não precisava ter o conhecimento para ajudá-la, mas Encaminha de também repente você ela, né? só dá um empurrãozinho, É. né? Você fala, poxa, cara, você já pensou nisso? Já olhou para essa habilidade que você tem? Então, Ela não tá ligada nisso. e aí a pessoa às vezes, não, mas aí eu não quero, não sei o quê, não sei o quê. E aí mesmo que você invista, mas a pessoa não está querendo, não adianta, cara. Não adianta forçar a barra. Deixa ela lá, deixa ela em É. paz. E você fica ali para uma necessidade, mas você tenta investir em outra pessoa para... A gente fez muito isso, né? Tu vai ser líder. Aí o cara... Não, antigamente Só tem era- você. Já era. O cara Antigamente. não tem perfil de líder. E acontece um problema ali, cara. Antigamente o jovem entrava na igreja e já era presidente da Já UMAP. era, Então você bota o cara ali, você tem um problema muito sério. É melhor você não ter o líder. Se você não tem, Uhum. né? É melhor você não colocar. Porque aí você coloca alguém que não está certo, você piora a situação. Você afunda mais a situação. Então o que era mais fácil de você tratar, Aham. de repente você pegar ali alguma coisa e trabalhar, mas fazer com esforço maior, mas sem aquele líder ali. Uhum. Você coloca o líder errado, você arruma um problema. Outra questão é você pode visualizar alguém que precisa de ajuda e alguém que pode ajudar. Aham. Você chega lá, ó, fulano de tal, tô vendo que você pode. Aconteceu isso comigo, né? Há muitos anos atrás, na época que tinha ali o Marquinho, o Dudu, essa garotada aí, tá com 20 e pouco agora, que era tudo adolescente, pré-adolescente, e eu tava lá com jovens de boa. O pastor Mel chegou para mim e falou: tem uma galera que tá solta aí. Esses jovens de 13 anos, de 14, 15 anos, estão soltos. Eles não têm atividade na igreja. Por que você não pega esse grupo e começa a trabalhar com eles? Foi onde nasceu ali o Ministério com Adolescente na igreja. Ele falou, eu entendi na hora, então vou trabalhar com eles. Dei mais um pouquinho de atenção Uhum. e aí começou. E até hoje a gente trabalha com adolescente. Mas começou ali, por causa da visão que não era minha. Que eu tinha condições de trabalhar, Uhum. eu me preparei para isso, só que eu não tava nem aí. Não tava enxergando, você Tava não tava enxergando. Ele enxergou. Mas para ele fazer era ruim. Na época eu também era o pastor, né? Então como é que ele ia fazer? Uhum. Ele falou: faz você isso aqui, ó. Você pode, essa juventude que está aqui tá trabalhando, mas você pode dar mais um pouquinho de atenção a essa daqui. Uhum. Cria uma classe. E começou. Entendeu? Então você tem essa visão, essa sensibilidade, ó. Você pode ajudar fulano de tal. Vai lá, ajuda fulano de tal. Uhum. Entendeu? Vocês se entendem, vocês fazem a mesma coisa, ou vocês se relacionam bem. Por que você não encaminha para esse lado aqui? Uhum. E aí você vai começando a fazer o discipulado. Outra coisa que é fundamental a gente falar é que não dá para você fazer muito discípulo. Então assim, vou fazer 10 discípulos, 12, igual Jesus. Não tem como, cara. Porque você vai conseguir dar atenção para 12 pessoas? É difícil, né? Não vai. Então, geralmente, 1, 2, 3 no máximo você vai conseguir fazer. Né? No máximo, eu digo assim, depende da cabeça da pessoa. Dizem que com qualidade mesmo, com bom é no qualidade, máximo 3, né? 3, Então, um é o ideal, mas se você tiver mais de um, se você não tiver ninguém para encaminhar, você faz. Uhum. Né? Porque se aquela pessoa for um discípulo muito dependente de você, ele vai te sugar bastante. Uhum. Como é que você vai fazer? Então, é melhor você ter um do que você não ter nada. Ou se você tiver 3 ou 2, não tem problema. Mas se você tiver 5, 6, aí teu discipulado vai começando a perder qualidade. Uhum. Como é que você faz?
Aí você perde qualidade. Você perdendo qualidade, vai ficar um discípulo meio capenga, né? É diferente do que eu tô falando para você. Da gente montar um grupo de pessoas que já são maduras, em que eu vou colocar uma ideia nelas, é diferente. Eu não preciso cuidar dessas pessoas. Eu não vou cuidar, não estou chamando as pessoas para cuidar delas. Eu estou chamando para capacitar. Agora você imagina, né? Você tá falando aí, 12 pessoas para uma pessoa cuidar é muito difícil, né? Agora você imagina que a gente deixa tudo na mão do pastor. É. Imagina uma igreja, né, cara? E Jesus, ele pegou os 12. Dentro dos 12, ele tem 3. Pedro, Tiago e João. Esses 3 ele leva para o Monte de Transfiguração. Esses 3 ele leva para o Getsema, né? Tem um grupo aqui e os 3 sobem mais um pouco. E ele sobe mais um pouco. Mas Pedro ele tinha que levar mesmo, que era o mais difícil, cara. Ele tinha que levar. É outro ponto que você falou que é muito legal. A gente quer discipular pessoas fáceis. É interessante que você falou, me lembrou aqui, na hora. Às vezes eu brinco lá na igreja e falo assim, eu gosto de pessoa difícil, né? Mas igual Pedro, não. Igual Pedro, não. Por que aparece uma pessoa difícil você vai... Tá discipulando o cara, quando ela fala, o cara corta a orelha do outro lá. Meu Deus do céu, você foi um desafio. Ainda bem que Jesus ele tá ali, curou, né? Pois a gente não ia botar a orelha de volta do cara, né? Você tá discipulando o cara, ensinando pra ele e tal, ele diz que entende tudo, ele fala, não, pra onde eu vou, só o Senhor tem palavra de vida eterna, você fica até orgulhoso. Aí quando você virou as costas, o cara falou um palavrão, mas não, peraí, cara, acabou de falar um negócio bom aqui. E foi no mesmo momento. Então, assim, a ideia da gente é assim, a gente rejeita as pessoas difíceis e a gente pega as pessoas que têm mais afinidade. Isso é comum, porque a gente traz isso do mundo. Né? Eu costumo usar o exemplo de Judas. Judas traiu Jesus, Jesus sabia. Mas até o último momento, até o beijo, Jesus fala, por que você vem aqui, meu amigo? Né? Jesus não falou aquilo, ele falou com o coração, né? Então, até o último momento, Jesus deu oportunidade para Judas e trabalhou com Judas. Né? Até o último momento. Só que a gente pega, fala, não, esse aqui eu tenho afinidade, a gente tem esse negócio de afinidade, tem aquele grupinho nosso. E é claro que isso é natural, você vai ter. Mas aqueles que são mais rebeldes ou são mais difíceis, você quer distância. Às vezes você cola com as pessoas mais difíceis, por que você está colado com ele? Porque ele precisa. Você vai sofrer? Vai. Você vai ouvir coisa que você não quer? Vai. Vai ouvir reclamação? Vai, mas aguenta um pouco e aquela pessoa vai melhorar contigo. Vai sofrer sim, cara. Ele pode até melhorar e não ser mais uma pessoa difícil, né? Sim, pode melhorar. E tem pessoas que melhoram. Se o Pedro teve solução... por que não? Pedro foi o primeiro pastor ali, né? Então, assim, Jesus investiu bastante nele. Chamou Pedro, Tiago e João. João era novinho. João era novinho, né? Pedro estava ali, Tiago ali, era um irmão, né? O João era o do amor, né? Era tranquilo, relax. Mas boa. Era o Tiago também devia ser um cara mais tranquilão. O Pedro que era mais difícil. Mas ele pega os 3 e, em particular, ele mostra algumas coisas que ele não mostra para os outros. Então, é isso aí. Dentro dos 12, tem 3 ali. Você vai ver em várias situações. Dentro do barco, coisa e tal. Várias situações. Mas, nesse momento, a gente pega assim, não, esse aqui eu vou rejeitar. Quando não, a gente está percebendo. É claro que tem que ser alguém também que tem condições de fazer isso, né? Você não vai pegar um cara que está aprendendo e vai cuidar de alguém problemático. Alguém que tenha equilíbrio para fazer isso. Pega essa pessoa, traz para você, cara. Fala assim, eu quero trabalhar contigo. Vai sofrer, vai tomar uma pancada ali, mas você vai investir naquela pessoa. E aquela pessoa pode melhorar, porque a pessoa só precisa de alguém. Ela é revoltada assim porque ninguém fica com ela. Sempre alguém tá rejeitado, né? E às vezes a pessoa é rejeitada e aquele grupo usa a pessoa quando precisa, mas não quer aquela pessoa perto no momento bom. Então, um grande erro que a gente comete, das pessoas mais difíceis a gente largar. Eu sei que é um desafio, mas eu sei que você consegue grandes resultados com isso. É o que a gente começou falando, né? Desde o início nós falamos aqui, se nós estamos aqui hoje é porque alguém cuidou da gente. Né? Alguém olhou pra gente, alguém... Né? Não estou falando da gente e nós dois apenas, né? Estou falando da gente, da igreja em si. Né? Você vê pastores hoje, né? A gente às vezes quando senta para conversar e ouvir, né, as histórias lá do passado, antiga, coisa que a gente não pode contar aqui no podcast. A gente ouve que pastores, né, não eram nada, tinham pastores que não eram nada fácil na sua juventude. Que não eram pastores ainda, né? Eles não eram fáceis, eles tinham ali um jeito e algumas coisas deram problema para a igreja, né? Antigamente... Fala aí, irmão. Olha aí, você que está assistindo a gente. Você sabe, né? Você sabe que
eu não tô falando nada que é mentira aqui. Tudo isso eu ouvi em algum lugar. Antigamente tinha aqueles retiros, aquelas coisas. O Júnior mesmo falou aqui que o pastor Zezé deu uma levantada nele que suspendeu ele do chão. Ninguém era pastor ainda, né? Sim. Então eram momentos que você olhava assim e falava, cara, esses caras não tem jeito não, mano. Vai ser pastor nunca, né? Terrível. Quando que alguém investiu em Pedro? Aqueles retiros, aqueles negócios que os caras faziam uns negócios doidos aí, botavam o outro pendurado na árvore, ó. Isso é tudo história que eu ouvi aí, ó. Tinha aqueles acampamentos, porque antigamente, hoje não, o pessoal quer hotelzinho para fazer convenção e tal. Antigamente não. Já dormia até na cozinha. Não é no meu tempo isso, viu, gente? Ó, tô falando aqui, não é no meu tempo, é do tempo lá do pessoal que conta essa história aí. Dormia debaixo da pia já. Não, é que tinha... Provavelmente. Mas ia pro Brizolão, fazia acampamento dentro do Brizolão. Difícil. Tinha lá São José de Mariporã, que era São José da Boa Morte, né? Que o pessoal fazia uns retiros, negócios assim. Então, assim, se a gente olha para o passado, a gente vai ver ali pastores, pessoas que depois se tornaram homens de Deus, que ninguém diz que esse aí, misericórdia, pastor era assim, fulano era assim. Então, assim, você vê que Deus foi transformando, Deus foi cuidando. Esses homens viraram homens de Deus, pastores, né, líderes da igreja. E, enfim, cuidaram de outros. Outro dia eu estava conversando com o pastor Francisco e ele falando sobre a renovação, né? A renovação dos pastores. E hoje você já tem uma leva nova, muito nova aí. Você tem o pastor Gabriel, o Éder, né? Pastores novos que chegaram e, assim... Renovou, mudou. Já são outros, né? E a igreja nessa renovação, essa renovação, para ela acontecer, é porque esses pastores que foram difíceis, se tornaram pastores, olharam por alguém, cuidaram de alguém, né? E esse alguém virou também, de certa forma, ele aceitou um chamado e assumiu esse mesmo papel. Pode até não ter sido intencional. Pode não ter sido intencional. Mas ele cuidou. Pode não ter sido, como o próprio pastor Éder falou aqui, né? Sobre ele ver o pastor, a dificuldade, a necessidade do pastor Ananias. E aí ele falou, não, peraí, eu tenho que ajudar o pastor. Isso aí. E aí nessa postura dele... Se candidatou a discípulo. Não foi intencional, mas de certa forma, indiretamente, o pastor Ananias fez uma... Porque a gente faz isso aí. Um exemplo, né? Ele mostrou um exemplo. Nós fazemos isso aí. Isso acontece na igreja. Tanto é que nós estamos aqui. Mas se isso acontecer de forma intencional, isso vai ser muito melhor. Porque a nossa visão ela vai ampliar. A gente vai olhar assim, pô, isso aqui eu posso fazer melhor. Você vai desenhar estratégias para isso. Sim. Quando eu faço pelo amor, pelo reino, acontece e tem bênção, tem. Mas se eu faço de maneira intencional, eu chamo um cara, vem cá, vou te capacitar. Você precisa disso, 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 disso. Vem cá, tem uma pessoa aqui que vai te ajudar nisso. Então você começa a ampliar, os resultados são muito melhores, são melhores. Então, hoje, se a gente despertar para isso, se cada crente, imagina cada crente investindo em discipulado. Quem está na igreja... Pelo menos um. Pelo menos um. Quem está na igreja dificilmente vai sair. E quando a gente trazer alguém de fora, essa pessoa vai consolidar. Porque é isso que acontecia. Né? Você imagina se... Eu penso assim, Jesus tinha 12 discípulos, né? 12. Na época ali, está reunido com os 12 ali na mesa. Né? Depois quando ele vai falar com Pedro, né? Você tem 11 ali, né? Aí, imagine se fosse um conselho. Um conselho, igual a gente faz. Gente, estou pensando aí colocar Pedro como pastor. Tu acha que o pessoal vai votar em Pedro? Tu acha que o pessoal... Eu falo, não, eu escolho Pedro. Meu irmão, não ia Pedro ia ser apedrejado. Não ia passar no conselho. Mas Jesus, claro, ali ele vê o coração, né? Ele falou, você apacenta minhas ovelhas. Nem ele acreditava. 3 vezes, né? Tu me amas, né? E ele vai, apacenta minhas ovelhas. Jesus já sabia, né? Claro, ele está falando de Jesus. Mas o conselho não escolheria Pedro. Então, quando a gente olha alguém de fora assim, a gente acha que aquela pessoa nunca vai ser. Mas se a gente olhar com mais cuidado, com mais carinho, é alguém que pode ser alguém. Alguém pode ser uma pessoa aproveitada na igreja, de alguma forma. Tem gente que quer ser porteiro, cara. Entendeu? Tem prazer em ser porteiro. Ele gosta de ficar ali. A gente tem o Diácono Miguel lá, né? A posição é dele. Ele gosta, tem prazer. Ele tá animado, vem, se arruma para isso. Entendeu? Ele fica ali na portaria. Ele gosta.
Então, ali ele pode trabalhar ali e investir naquilo ali, ele gosta daquilo ali. Então, tem gente que eu tinha uma equipe que o cara fala assim, ó, eu fico na cozinha, não me chama pra fazer nada. Na cozinha, entendeu? Então, assim, tudo que você faz na igreja, quando eu faço um evento, eu vou fazer agora um encontro acadêmico, tem pessoas que eu vou chamar, que eu chamo já. Pode fazer isso pra mim? Se eu não tivesse essas pessoas, meu Deus do céu, cara, que eu sou muito ruim pra muita coisa, cara. Entendeu? Não adianta, você vai botar eu pra preparar lanche? Não tem como, cara. Às vezes organizar as coisas, ficar alguém recepcionando, eu tenho pessoas pra isso. Então, o que eu faço? Eu utilizo delas e elas fazem isso com muita alegria, cara. Eu fico até constrangido, porque você olha assim, você fica, caramba, a pessoa até trabalhou até mais do que eu. Né? Ela, no dia do evento, ela se doou. Então, a pessoa no final lá ainda está catando cadeira, limpando as coisas. Então, isso é legal, você reconhecer os valores das pessoas e colocar elas nos lugares certos. Mesmo que seja testes, assim. Porque você não é Jesus, né? Você, às vezes, Deus deixa a administração da igreja na nossa mão. Então, tem que fazer alguns testes. Às vezes, você vai perder a pessoa. Mas, se você estivesse fazendo isso com consciência, você chegar a pessoa e falar assim, olha, estou vendo que você se desempenha bem na escola bíblica, você não quer fazer uns comentários maiores, você não quer pegar uma parte da lição e comentar, aí você vai vendo. Daqui a pouco você pode dividir uma lição com ele, você vai perceber, daqui a pouco tem um professor formado, entendeu? Aí você, pode capacitar, entendeu? Mas eu não tenho condição de capacitar, você tem um ministério de ensino, né? Pode chamar lá. Olha a responsabilidade que eu tô pegando para mim. Você tem ali, gente. Alguém vai chegar, pode te ajudar ali de alguma forma. Esse cara aqui tem um perfil, ele pode fazer um seminário. Ele pode fazer aí uma teologia, cara. Então é necessário esse encaminhamento, né? Certo. A gente precisa investir. É bem por aí. É isso aí, irmão. Olha aí, ó. Falamos sobre discipulado e a importância dele para a igreja local. Falamos aqui sobre muitos pontos importantes para que você se atenha aí. Se cada um pegar uma pessoa para cuidar, a igreja vai estar bem fortalecida, né? E o pastor mais aliviado e uma multiplicação de ministérios. Porque você pode enxergar algo em alguém que ela não consegue enxergar, né? E você poder investir nela para que ela possa aprender mais, não só da palavra, mas também aprender mais a servir, né? A ser útil, a estar disposta a contribuir para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja. Pensa nisso. É importante. Provavelmente você pode estar investindo num pastor, num futuro líder regional, né? Ministerial. E, enfim, a gente não temos limites, né? Para o trabalho e para o serviço na igreja, né? A igreja, além do serviço na igreja, você também tem a vida cristã, o desenvolvimento pessoal da pessoa na vida cristã, o desenvolvimento em conhecimento e o desenvolvimento também em multiplicação, né, desse conhecimento. Então, é extremamente importante você ajudar, ter essa visão para contribuir com a igreja e sonhar alto, né? Você orar por essa pessoa, né? É bom a gente saber que nós temos alguém que ora por nós, né? Eu fico muito feliz de saber que a nossa irmã Helena, lá de Diaconisa Helena, lá de Diaconisa não, a irmã, né? A mãe do pastor Marcos Vinícius, orando por nós, né? E eu glorifico a Deus, porque são pessoas que têm orado por nós, mesmo à distância, né? E tem um carinho, tem um amor por nós, e oram pela gente, oram para que as coisas caminhem, oram pela igreja, oram pelos irmãos, oram pela juventude. Às vezes você não tem uma condição de fazer, de poder estar presente ou ajudar muito, mas só o fato de você já estar orando, você já está contribuindo. Mas nós precisamos fazer um pouco a mais. Se você pode cuidar de alguém, por que você não pega essa pessoa e acompanha com ela, né? Vai junto dela, olha, observa, ajuda ela a se encontrar, ajuda ela a glorificar o Senhor com a sua vida, né? Ajuda ela a se entregar mais para o Senhor, para a obra do Senhor. Com toda certeza a igreja vai desenvolver mais quando cada um de nós tivermos essa mentalidade, né, de contribuir e de ajudar. Antes de finalizar, encontro acadêmico, dia
Dia 26, 15h30, lá em Mesquita. Lá em Mesquita. Isso. Vai ter 2 palestras lá com o pastor... Pastor Roberto Helfstein. Vamos falar sobre 200 anos da... Não sei se eu falei o nome dele direito, né? 200 anos do Evangelho no Brasil, específico, do Brasil mesmo. Muito legal o tema, muito interessante. O pastor Ricardo Helfstein, ele tem muito conhecimento. Roberto, porque o pai é Ricardo. Errou o primeiro nome, que é mais fácil. É porque o pai dele é Ricardo. O pastor, ele tem muito conhecimento histórico. Sim. Ele é muito profundo no conhecimento da história da igreja. Olha, vai ser uma aula muito boa. Então, 15 horas. 15 horas. 15 horas lá na igreja em Mesquita, dia 26 agora de novembro, tá? Não percam. 15h30. 15h30? Por isso que eu perguntei. 15h30, irmão. Chega lá 15 horas para você garantir o seu lugar. É bom, viu? Em Mesquita, dia 26, encontro acadêmico, 5º encontro acadêmico, que você possa participar lá com a gente, né? Eu vou estar lá com certeza, e que você possa aproveitar desse momento para poder participar desse encontro e aprender um pouco mais historicamente sobre os 200 anos da igreja no Brasil. No Brasil, tá bom? Vou deixar vocês aí com 2 vídeos, né? Você que está assistindo a gente pelo celular, vão ter 2 vídeos aí recomendados para você assistir e que você possa continuar com a gente. Sexta-feira que vem, às 19 horas, nós temos encontro marcado. Sem falta, hein? Sem falta, hein? Te vejo lá. Que Deus te abençoe. Um abraço. Valeu!